Bom dia, irmãos. Abra a sua Bíblia em Filipenses, capítulo 2, a partir do versículo 5. Paulo escreveu essa carta, provavelmente no ano entre 62 a 64, quando ele estava preso em Roma. Era uma prisão domiciliar sem tornozeleira eletrônica. Ele tinha um soldado que ficava agarrado com ele. De 6 em 6 horas mudava o soldado. E mesmo assim ali ele escreve 4 cartas. Ele escreve a carta aos Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão. Já fizemos a exposição aqui de Efésios. Nós já escrevemos o texto. Está no prelo, está na parte de diagramação, E estamos escrevendo também Filipenses. Se Deus permitir, a gente vai escrever essas 4 cartas em forma de comentário pequeno para você. Você é humilde ou não? Você é uma pessoa humilde? Quando a pessoa pensa que ela é humilde, ela acaba de perder a sua humildade. Não existe ninguém humilde. Mas, se nós quisermos preservar a unidade da igreja, nós temos que ser humildes. E humildade significa colocar a vontade do outro à nossa frente. É difícil, né? Mas é isso que a Bíblia pede. E Paulo, aí nos versos de 1 a 4, ele faz uma exortação para que os crentes lá de Filipos, principalmente as mulheres que brigam mais que os homens, parassem de brigar, fizessem as pazes e preservassem a unidade da igreja. E aí, depois de fazer essa exortação, ele vai nos dar o maior exemplo, ou o exemplo supremo de humildade. Então, se você quer ser humilde, você tem que ter a mente de Cristo, a disposição mental de Cristo. Veja bem, lá em 1 Coríntios, veja lá, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 16. O que diz aí? Pois quem conheceu a mente do Senhor, que eu possa, nós, porém, temos o quê? A mente de Cristo. Ter é uma coisa, usar é outra. Tem gente que tem juízo, mas não usa. A mente aqui é você ter uma disposição mental de forma intencional e proposital de ser humilde. Então vamos lá, versículo 5 em diante. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus,
na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Significa, irmãos, que se o projeto de Deus é nos conformar à imagem de Jesus, aquilo que Paulo chama de perfeita varonilidade. Então, o que o Espírito Santo faz nesse processo de santificação? Ele vai mortificando a minha soberba e vai substituindo a minha soberba pela humildade que existe em Cristo Jesus. Por que lá em Antioquia os cristãos ou os discípulos de Jesus foram chamados pela primeira vez de cristãos? Porque eles imitavam a Cristo. Então, veja que Paulo está usando um verbo, tende. Esse verbo, no grego, é um imperativo, ativo e contínuo. Então não é uma opção eu ter humildade. Eu preciso ser humilde. Está entendendo? Não é uma opção. E é interessante que não é uma opção, é um imperativo para todos. Tende em vós. Tende em vós. Porque a gente cobra a humildade dos outros, mas a gente não é humilde. Eu, por exemplo, tenho uma mania de só andar na frente. Isso é ruim, porque está dizendo que eu quero chegar primeiro, né? E às vezes me controlo. Eu vou andar com Tássia, Tássia fica lá atrás, eu aqui. Feito aqueles homens orientais, brutos. Então tem que andar. Tende em vós o mesmo. O mesmo. Não é diferente. É o mesmo. Por que é o mesmo? Porque o fruto do Espírito Santo é o quê? Humildade. Então, a humildade de Jesus é um atributo que Ele me comunica pela força do Espírito Santo. O Espírito Santo pode me tornar o quê? Humilde. Porque se Ele pedisse para eu ser humilde, mas eu não consigo ser humilde, não, mas tende em vós o mesmo. Aí vem a palavra sentimento. Essa palavra sentimento tem uma conotação mental. É uma disposição mental. Certo? Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Aí ele vai nos ensinar 3 verdades teológicas profundas acerca da pessoa de Jesus Cristo. Veja que ele não usa Jesus Cristo, ele usa Cristo que? Jesus. Porque Cristo é o nome do Messias, o nome divino. Jesus é o nome humano de Salvador. E você vai entender aqui que ele vai ensinar para nós 3 doutrinas fundamentais da cristologia acerca da pessoa de Jesus Cristo. Primeiro, a preexistência de Jesus. Segundo, a humilhação de Jesus. Terceiro, a exaltação de Jesus. Então vamos lá. Versículo 6. Pois ele
subsistindo em forma o que? De Deus. O que significa subsistindo no grego? É que a sua natureza é divina. Ou seja, Jesus não passou a ser Deus no período da encarnação, quando ele se encarnou. Ele já era Deus antes da fundação do mundo. Vamos entender isso. Porque Cristo não foi inventado. Ele é que inventou tudo. Vamos lá, por favor. Evangelho de João, capítulo 1. Evangelho de João, capítulo 1. Diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então, algumas coisas importantes aqui. Jesus é o Verbo. O que significa isso? Verbo significa logos, palavra. Então, Jesus é o Verbo de Deus que nos revela a sua mente, o seu coração. Somente Jesus, o Verbo, é o divino revelador do Pai. Vê aí João 1,18. 1,18, o que diz aí? Ninguém jamais o quê? Viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Então nós só podemos conhecer o Pai através da revelação do Filho Jesus. Por isso, cuidado com as seitas heréticas que diz que acreditam em Deus, mas não acreditam em Jesus. Porque Jesus diz: eu e o Pai somos um. Segunda verdade que esse texto nos ensina é que ele é eterno. Aparece a expressão: no princípio era o Verbo. No princípio era o Verbo. Princípio de quê? De tudo, da criação. Então Cristo, ele é pré-existente à criação. O Verbo já era antes do princípio. Você entendeu ou é muita margarina para a sua cabeça? Então Jesus é o Verbo. Jesus é eterno. Ele é pré-existente. Ele disse para os fariseus: antes que Abraão existisse, eu sou. Terceira verdade aqui: ele é o Verbo eterno, ele é uma pessoa, porque o Verbo estava com Deus. Se ele estava com Deus, ele é pessoal, ele é uma personalidade, porque Deus é pessoa. Tá certo? Então, por que nós somos pessoas? Porque nós fomos criados à imagem e à semelhança de Deus. Alguns parecem com macaco, mas não é. Né? Eu mesmo seria um mico-leão dourado, né? Se fosse pela evolução da espécie. Então, Jesus é o Verbo, Jesus é eterno, Jesus é uma pessoa, e diz que o Verbo era Deus. No princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus.
E aí você tem que entender que quando Jesus, ele se encarna, ele não deixa de ser Deus. Eu vou mostrar na exegese para vocês. Tá certo? Então, quarto ponto que a gente aprende aqui, quinto ponto, veja aí João 1, versículo 3. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Vamos dar um pulinho lá em Colossenses, capítulo 1. Colossenses, capítulo 1. Nos versos 13 e 14, fala na nossa redenção, que é Cristo. Mas veja aí de 15 a 17, vamos ler juntos? Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a... Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Então, vamos voltar para Filipenses capítulo 2. Primeira tese que Paulo está colocando aqui no versículo 6, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Eu queria fazer uma exegese com vocês, com essa palavra, subsistindo em forma. Há duas palavras no grego para forma, duas principais. A primeira é morfê, de onde vem a nossa palavra morfologia. Morfê. E a outra palavra é esquema. Esquema. A morfologia trata daquilo que a pessoa é na sua essência. Então, Jesus era Deus na sua essência. Ele subsistia em forma de Deus. Vou dar um exemplo aqui para facilitar. Nós aqui, a nossa morfê é que nós somos o que? Seres o que? Humanos. Morfê é aquilo que nós somos em essência, em espécie. Esquema é a parte velha, é a parte externa. Então você já foi bebê, adolescente, e agora você está com o pé na cova. Então mudou. A parte externa muda. Isso é o esquema. Mas a essência, morfê, por isso que diz, Deus, que Jesus subsistindo, existindo, sendo na sua essência, Deus não teve por usurpação o ser igual a Deus. Ou seja, ele já era Deus, então ele não tinha ambição de querer ser Deus. Ele abriu mão. Agora você aqui na igreja de Pinheiro não quer abrir mão de um lugar para um visitante sentar. Veja como é que você está distante de Jesus. E você vai descobrir que Jesus não pensa nele em nenhum momento. Ele só pensa em nós. Ele só pensa em fazer a vontade daquele que o enviou. Por isso que ele é a nossa suprema referência, exemplo de humildade. E nós precisamos ser humildes, igual a Jesus.
É o que Paulo está dizendo. Você leu lá no capítulo 1 que Paulo estava doido para morrer. Ele disse: para mim, o viver é Cristo e o morrer é quê? É lucro. Mas se o meu viver na carne está abençoando a vida de vocês, então eu vou pedir a Deus para ficar vivo. Mas eu estou com vontade mesmo de morrer. Isso de vez em quando eu sinto aqui em Pinheiros também, né? Porque Paulo diz: estar com Cristo é o quê? Supremamente melhor. Superlativamente melhor. Você vai descobrir, quando chegar no céu, que se você soubesse, você não ia orar para não morrer. A gente não ora, né? Não morrer. E tem crente que acha que morte é castigo. Morte é alívio. Os puritanos diziam que o dia mais importante do crente é o dia da sua morte, porque ele fica livre de todos os seus sofrimentos. Não é isso? Bondade e misericórdia, certamente, me seguirão todos os dias da minha vida. E quando os dias da minha vida terminarem, habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Aí não vai ter inimigo, não vai ter choro, não vai ter nada. Mas vamos lá, vamos seguir a lógica de Paulo. Então, tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Pois ele já preexistia, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. E aqui, meus amados irmãos, os teólogos gostam de perguntar, e a gente pergunta também, a gente não é teólogo, mas se mete a ser. O que ele abriu mão? Para se tornar homem. Primeiro, ele abriu mão da sua glória. Ele se tornou homem. Segundo, ele se submeteu à lei de Deus. E o castigo da lei de Deus, que era nosso, foi colocado sobre ele. Outra coisa também que ele fez, ele ficou pobre. Abre lá, 2 Coríntios capítulo 8. Vou ver se você anima a dar uma oferta aí para o templo. E para esse espírito de pobreza, porque pior do que ser pobre é ter espírito de pobreza. E crente não é pobre. Quem é pobre é Satanás, que não tem nada, que foi despojado. Mas você, meu filho, não é a teologia da prosperidade, é herdeiro de Deus e co-herdeiro em Cristo Jesus. Você é mordomo de Cristo. Você não tem porque você não trabalha. Se trabalhar, Deus abençoa. Tá certo? Se trabalha muito, não dá o dízimo, aí fica, só vive enrolado, encrencado. E depois vem para o pastor orar, para arrumar emprego. 2 Coríntios 8, versículo 9. Veja aí. Pois, lê comigo aí para ajudar, vamos lá. Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre, por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasse ricos. Onde foi que Jesus nasceu? Lá em Belém? Uma manjedoura? Viveu pobremente? Ele era rico, mas se fez pobre. Mas aí eu queria chamar a sua atenção também para o fato fundamental que está em 2 Coríntios, capítulo 5, por favor. O que diz aí? Aquele que não
conheceu o pecado, ele o fez o quê? Pecado por nós, para que nele fôssemos feitos o quê? Justiça de Deus. Como é que ele se fez pecado? Justamente assumindo o quê? A natureza humana e se submetendo ao castigo de Deus. E ele fez isso por mim e por você. Ele pensou em si mesmo? Não. Por isso que a gente canta aquele hino, né? Ele pensava em mim, ele pensava em ti. Ele diz, eu sou o bom pastor. E o bom pastor dá vida pelas suas. Você acha que ele não conhece cada ovelha pelo nome? Se ele conhece as estrelas do céu, quanto mais nós. Então, meus irmãos, nós precisamos aumentar a nossa admiração por Jesus. Tem gente que lê mais sobre João Calvino do que de Jesus Cristo. Então troca JC de João Calvino por Jesus Cristo, de Jesus Cristo. Pronto. Temos que ler mais os evangelhos, conhecer mais a Cristo. Mais de Cristo eu quero ter, seu ensino receber. Está na minha plataforma. E a gente canta, mais de Cristo, mais de Cristo, mais do seu puro e santo amor, mais do bondoso sal. Mas é para pedir mesmo. Buscar isso. Vamos para o texto. Vamos lá. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o seu, o quê? Igual a Deus. Então ele já existia, ele é pré-existente. Agora no versículo 7, começa o processo de humilhação. Ele é pré-existente, ele vai se humilhar. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Vamos parar por aqui. Esse negócio de esvaziou é um verbo que é usado hereticamente aí para uns... De que Cristo se esvaziou aqui? A ideia não é que ele deixou de ser Deus. Ele esvaziou da sua glória, ele esvaziou dos seus privilégios. E diz aí que ele assumindo a forma de servo. Essa forma de servo aí, forma é morfê. Significa que ele uniu as duas naturezas. A natureza divina com a natureza o quê? Humana. Ele é verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. Só Jesus, ele é uma pessoa com duas o quê? Naturezas. Os teólogos dizem assim, que na humilhação, a humilhação começa com a encarnação. Na encarnação, vai para o sofrimento. Do sofrimento vai para a morte, para a sepultura, e ele desce ao Hades. Então, Jesus, ele vai ao mais baixo. Agora vamos entender, né? Lucas, capítulo 1. Vocês sabem que Jesus
Lucas capítulo 1. Versículo 31, diz assim: eis que conceberás e darás à luz a um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande, será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Veja a pergunta de Maria, que eu também faria. Como será isso, pois não tenho relação com homem algum? Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra, por isso também o ente santo que há de nascer será chamado o quê? Filho de Deus. Então, ele era filho de Maria, mas não era filho de José. Maria foi só a barriga de aluguel. Aqui está o fato de que, se ele não foi concebido por homem, mas pelo Espírito Santo, ele não herdou a nossa natureza, o quê? Pecaminosa. Ele herdou a nossa, ele se fez homem. Por isso que Paulo vai chamá-lo de segundo Adão. O primeiro Adão foi tentado e caiu. O segundo Adão, que é Jesus Cristo, ou o último Adão, foi tentado e não caiu. Então a sua natureza foi impecável. Porque se não fosse impecável, não teria resolvido o problema da nossa salvação. Então vou explicar para vocês aqui. Por que que o Salvador teria que ter natureza divina e natureza humana? Tinha que ter natureza divina, porque somente ele poderia receber o juízo de Deus. Ele teria que ter a natureza humana para ser o nosso representante, para morrer em nosso lugar. Vocês estão com a cara de que não entendeu, mas eu vou... Vamos lá. 1 Timóteo capítulo 2. Timóteo 2, 5. E 6. Vamos lá, gente? Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos. Testemunho que se deve prestar. Então, porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, o quê? Homem. Olha as duas naturezas. Cristo Jesus, homem. Vocês entenderam ou não? Se eu morresse, não resolveria nem o meu problema. Eu só receberia o castigo pelos meus pecados. Por isso que a morte de Jesus é expiatória, é substitutiva, é vicária. Ele morreu em nosso lugar. E isso é um processo de quê? Humilhação. Porque Jesus, aqui em Filipenses capítulo 2, diz que a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, morfê de servo. Jesus chamou a si mesmo de servo, de diáconos. Ele diz, porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Então, ele não foi só homem na sua forma, na sua morfê. Ele foi servo. Por isso que a Bíblia chama lá em Isaías, capítulo 53, de um servo o quê? Sofredor. O homem que foi mais rejeitado. Homens de dores, que sabe o que é padecer.
mas o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos nós sarados. Hoje vai ter apelo aqui, você vai entregar sua vida para Jesus, porque é evangelho puro e simples aqui. Então Allan Kardec não salva, Maomé não salva. Há um só Deus, só Jesus é que pode salvar. Veja lá em Atos 4:12. Atos 4:12. Todo mundo tem que saber de cor, né? O que diz aí? E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa. Por quê? Não há salvação em nenhum outro. Porque não há nenhum outro que assumiu essas duas naturezas. Verdadeiramente Deus e verdadeiramente o quê? Homem. Por isso que é bom, mas é um negócio assim meio ilógico. Você viaja para Jerusalém, quando chega lá no sepulcro, tem uma frase: ele não está aqui. Perdi a viagem. Ele não está aqui mais. Irmãos, Jesus, ele foi o homem que assumiu a maior humildade. E não há ninguém que possa ter sido tão humilhado como Jesus. Porque ele fez isso espontaneamente. E há uma coisa que você precisa entender, que ele foi obediente até a morte. E morte o quê? Isso diz alguma coisa para você ou não? O que significava a morte de cruz naquela época? Hein? Os romanos, eles crucificavam os piores. Está profetizado lá em Deuteronômio: maldito aquele que for pendurado no madeiro. Ele era justo, inocente, o justo pelos injustos. Eu não sei se você já parou para pensar um pouco nisso. Porque o castigo nosso foi posto sobre ele. Por isso, meu irmão, que você não pode ser soberbo. Porque a cruz humilha a gente. Nós não somos melhores do que ninguém. Nós não somos superiores a ninguém. Paulo diz: porque não tenho do que me gloriar, exceto na cruz, o quê? De Cristo. Só porque você usa Chanel, você acha que é cheirosa, mais cheirosa do que os outros? Você veste essas roupas de marca. É bom, né? Fala a verdade. Tem dinheiro para comprar, mas somos iguais perante Deus. Deus não faz acepção de pessoas, nem aceita suborno. Ele resiste aos soberbos e dá graça o quê? Aos humildes. Por isso que Jesus, ele se fez maldição em nosso lugar.
Eu queria pegar aqui, tem uns crentes aí que acham que tem maldição hereditária. Nasceu na Bahia, coitado. É filho de santo. Já vem, né? Como diz Gilberto Gil, toda menina baiana tem um santo que Deus dá. Isso é uma heresia. Não importa a sua raça, sua cor, sua pele. Você é importante para Deus. Você é uma obra de Deus. Efésios 2, você é um poema em Cristo Jesus. Não existe ninguém igual a você. Você é espécie única. Virou coach agora, vamos lá. Mas é a Bíblia que diz, ué. Você vai ser chamado pelo nome, o seu nome está escrito no livro da vida. Não é um apelido, não é o nome. Se você chama Severino, não chega lá achando que você vai ser chamado de Bill Clinton. Somos únicos. Agora Jesus faz isso. Aí vem, ele é preexistente, ele se humilha, mas diz o texto que Deus o exalta o quê? Sobremaneira. Vamos lá, voltar para o texto. Filipenses capítulo 2. Versículo 9 a 11. O que que diz? Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira. E lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Primeiro, quem é o autor da exaltação de Cristo? Hein? Deus. Então não foi ele que se exaltou. Foi Deus. E a gente precisa entender isso. Pedro diz assim que nós devemos nos humilhar sob a poderosa mão de Deus. Porque Ele, no devido tempo, Ele nos exaltará. Mas veja bem, essa exaltação é obra de Deus. Essa exaltação é um negócio assim incomparável. Essa palavra sobremaneira, grifa aí. Não foi, no grego, significa assim que não tem exaltação comparável à exaltação de Cristo. Deus o exaltou sobremaneira. Significa que ela é incomparável, ela é singular. Não existe nenhum ser mais exaltado do que Cristo. Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Veja, por favor, João, Evangelho de João, capítulo 17, versículo 5. Quando ele é exaltado sobremaneira, o que diz aí? Na oração sacerdotal. E agora, glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Você está entendendo aí? Na exaltação, Jesus teve a restituição da sua glória. Quando ele estava na sua humilhação, seu estado de humilhação, o apóstolo João recostou a cabeça no ombro dele. Mas lá em Apocalipse, quando ele tem a visão do Cristo glorificado, ele o quê? Cai por terra.
E ele nem consegue descrever com linguagem humana. Ele usa figuras. O cabelo era branco como a neve. E aí o pastor Hernandes já inventa um monte de coisa que eu acho bonito lá. É um negócio internacional. A boca da espada e pá, 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 pá. Tem uns ministros de louvor que quer adorar a Deus com o rostinho colado com Jesus. Tem uns irmãos que têm uma intimidade forçada com Jesus que eu fico assim, impressionando. Chama Jesus de você, de cara. Eu tenho minhas resistências a isso. Quem quiser fazer, faz. Mas eu sei que Ele está do nosso lado. Nós sabemos que Ele é o nosso irmão mais velho. Mas Ele foi exaltado sobre o quê? Maneira. Mas diz assim, que lhe foi dado um nome que está acima de todo nome. Jesus recebeu o nome de Senhor, de Kyrios, o Deus exaltado. A gente vai viajando agora na Turquia, nas 7 igrejas do Apocalipse, sempre nas cidades tem um templo de Zeus, um templo de Artemisa ou Diana, e tem um templo do imperador. Morreu todo mundo. Tem imperador, não tem nada. E todos esses imperadores um dia se curvarão e reconhecerão, dizendo: Jesus Cristo é o... Eu gosto do Trump porque ele já disse, no ano passado, que Jesus é o Senhor. E ele também não tem perfil nenhum de Jesus. Então, irmãos, a humilhação foi até o Hades, até o fundo. A exaltação em alta glória. E é tão bonito que o propósito desta exaltação de Cristo, Deus tem um propósito. Porque o clímax da exaltação de Jesus é que Ele será confessado e reconhecido por todos como o Senhor. Toda língua confessará e todo joelho que se dobrará. Já pensou? Todos esses grandes homens da história, Alexandre grande, Alexandre pequeno, Alexandre médio, Alexandre mais ou menos, Futal, o grande. Já pensou? Saddam Hussein, todos. Aquele baixinho da Coreia lá, ele vai confessar, mas se ele não converter, vai ter uma chapa quente para ele. Então, irmãos, eu fico impressionado com Paulo, porque Paulo dá uma aula de cristologia, para dizer que eu tenho que ser humilde e colocar você em primeiro lugar. Pensa nisso. Eu fiquei arrasado essa semana lendo esse texto. Porque, irmão, nós não somos nada quando você chega diante da grandeza de Jesus. E se você quer ser alguma coisa, seja o primeiro a servir. A servir. Entre nós é assim. Quem quiser ser o primeiro, seja o que sirva mais. Tá bom? Terminou a aula, porque são 11h20. 10h20. Eu não sou Jesus, eu peco também, né? Não é. Agora, irmãos, encerrando mesmo. Porque tem aqueles pastores que falam, concluindo. E os adolescentes vibram, aí o cara, concluindo. Né? E
E a mulher que manda recado para o pastor. Estou aqui pregando, a mulher tira os óculos, fecha, bota a bolsa. Assim. Falei, pronto, terminou o sermão. Feedback, né? Mas veja que tudo vai acontecer para a glória de Deus Pai. Porque o Pai é glorificado no Filho. Ele diz, tudo que pedirdes a mim em oração, eu farei, para que por mim o Pai seja glorificado. Vamos ficar de pé?